Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma transmissão do Ministério Fonte da Vida, em mais uma transmissão de um culto online. E estamos com os nossos corações alegres, pois Deus nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, chegar ao coração dos irmãos, através do louvor e da ministração da palavra. Portanto, querido, amado, amada do Senhor Jesus, que Deus possa maravilhosamente abençoar aos nossos corações,
pois mesmo neste novo normal, diante de toda essa pandemia que tem nos afastado fisicamente falando, em nossos corações podemos estar próximos uns dos outros e cumprir tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, como ministros do Evangelho, como ministério, como servos de um Deus vivo e maravilhoso. Bem sabemos que muitas igrejas já estão funcionando com seus cultos presenciais. Louvamos a Deus por essas iniciativas maravilhosas, em especial daqueles líderes e lideranças que estão fazendo com total responsabilidade, mesmo que tendo que restringir o quantitativo de pessoas presentes para evitar aglomeração, mas ainda assim estão o fazendo, mesmo de maneira alternada, e nós louvamos a Deus por esses que estão fazendo de maneira sábia, prudente e avançando para o louvor e para a glória do nosso Deus. Assim como nós também que tomamos outras iniciativas, a despeito de tudo que está acontecendo, o isolamento social para nós que fazemos parte do grupo de risco ainda é o mais recomendado. E mesmo tendo que fazer esse isolamento social, Deus nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, chegar até o seu coração, através dessas transmissões online, na qual nós podemos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus, curvar a nossa fronte, o nosso coração em oração e colocar os nossos corações para a meditação da palavra de Deus, isto é, podendo prestar a Ele um culto de louvor e adoração que a Ele e somente a Ele é devido. Por isso, nos permita declarar mais uma vez: que bom que você está aqui, que bom que você está conosco, que bom que juntos, verdadeiramente, podemos celebrar ao Senhor. Que você possa ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Yeah.
Leitura que sempre fazemos dentro dos nossos cultos se encontra no Salmo 121. Salmo maravilhoso, em que podemos clamar pelo socorro do nosso Deus maravilhoso. Salmo 121. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que Deus, mais uma vez, de maneira rica, gloriosa, maravilhosa, aos nossos corações, na ação do seu Espírito Santo, venha abençoar a vida de cada um de nós e que em todo tempo saibamos de onde vem o nosso socorro.
Deus, esse Deus maravilhoso e tremendo que nos concede o privilégio e a oportunidade de estarmos juntos neste empreendimento, neste projeto, através dessas ferramentas maravilhosas, utilizando da internet, esse canal precioso que nos permite, declaramos mais uma vez, chegar ao coração dos amados irmãos, e é desejo nosso fazer desta ferramenta, desse instrumento, um canal de bênção, um canal de esperança, um canal em que se possa ouvir e atentar para a palavra de Deus, no centro da vontade do seu Espírito Santo, na égide e na sua direção, para que não venhamos falar de nós mesmos, mas falar aquilo que a palavra de Deus está declarando ao coração do ser humano. E pedimos em todo o tempo a Deus graça, humildade e sabedoria para fazê-lo no centro da sua vontade, sem de forma nenhuma arvorar algum conhecimento ou alguma sabedoria. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que glorifica esse Deus maravilhoso e tremendo, que nos concede o seu Espírito Santo para vivermos segundo o seu querer, segundo a sua boa e perfeita vontade. Leitura que faremos do texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, para meditar, para pensar aos nossos corações sobre a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 1, 2 e 3. Leitura que faremos para se utilizar para o nosso pensar, para meditar, para ministrar a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 1, 2 e 3. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. E mais uma vez, vamos curvar o nosso entendimento, as nossas frontes, o nosso coração em oração e pedir a Deus que nos auxilie, mais uma vez, no pensar, no meditar, no explanar, no ministrar a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão repousa sobre os nossos corações, pois podemos afirmar que este é mais um dia de vida que Tu nos concede, na Tua presença, na Tua graça, sobre a Tua bondade, sobre o Teu favor. E muito obrigado a Deus pelo privilégio de poder estar neste momento, Pai, através dessas ferramentas maravilhosas, com os meus amados irmãos, cultuando, bendizendo e glorificando o Teu santo nome. E chegamos a um momento, Pai, em que desejamos pensar, meditar, ministrar a Tua palavra aos nossos corações, colocá-la a serviço do Teu Espírito Santo para fazer amplitude de entendimento em cada um de nós. Por isso, Pai, pedimos o Teu auxílio, a Tua direção, a Tua bênção e a Tua graça, pois reconhecemos a nossa limitação, a nossa pequenez e sabemos, Pai, que a obra maior do conhecimento, do entendimento, da revelação, da compreensão, da plenitude do saber provém do Teu Espírito Santo. Portanto, Pai, mais uma vez, abre a porta da palavra, inunda os nossos corações com uma porção do conhecimento que vem dos altos céus, extraído da Tua palavra, Pai, para que, mais uma vez, haja alicerce para a nossa fé, crescimento espiritual e edificação para as nossas vidas. E mais ainda, Pai, se possível, trabalhe de maneira tão favorável que a Tua salvação, a graça maior, possa alcançar o coração daqueles que ainda não se renderam ou não compreenderam a graça maravilhosa
que foi manifestada através do sacrifício glorioso de Jesus ali na cruz do Calvário. Com gratidão, assim oramos e o fazemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Texto muito interessante, precioso para a nossa meditação. Um evento muito interessante que acontecera e está registrado entre Jesus e os seus discípulos. A vida dos discípulos de Jesus são exemplos para todos nós e em todos os sentidos da nossa vida também, pois o relato bíblico sobre parte, não a totalidade das suas vidas, vida deles, podemos extrair lições para colocar em prática em nossas vidas. Haja vista que os mesmos discípulos em Cristo foram mais do que vencedores, como nos afirma o apóstolo Paulo na palavra de Deus. Neste texto, observamos que subiu ao pensamento deles saber qual dentre eles era o maior. Na sua caminhada, na caminhada de Jesus e os seus discípulos, chegaram até Cafarnaum. Em uma certa casa, porque era hábito repousar em alguma casa que lhes era hospitaleira, lá, Jesus observou o pensamento que estava em seus corações. E certamente isso estava inquietando os seus discípulos, ao ponto dele lhe perguntar: sobre o que discutis no caminho? Os seus discípulos estavam conduzindo uma certa disputa e chegaram ao ponto crucial perguntando entre eles, né? Imagine, Pedro, João, Tiago, Barnabé, todos eles, e naquela conversa perguntam: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eles formularam a pergunta de maneira bem geral, en passant, para disfarçar a realidade dos motivos. Mas Jesus sabia tudo sobre, posso afirmar, esta briga pessoal de egos que recentemente o fizeram. E expôs essa pergunta para eles, para tirar do coração deles o que estava inquietando. De que é que discorreis pelo caminho? Está lá, Mateus 9:33. Eu posso conjecturar o que dizer também das nossas disputas, das nossas brigas e discórdias pessoais neste presente tempo. Lembra quem é o melhor, quem faz melhor, quem faz mais? E assim, tantas vezes observamos essas questões. Quanto aos discípulos, o texto claramente mostra que eles ficaram calados e envergonhados, porque ao mesmo tempo que Jesus estava dizendo da sua morte, falando que ele iria à cruz, eles estavam numa outra perspectiva, numa outra visão, até mesmo entendimento, discutindo sobre uma grandeza futura, como que herdeiros que estão disputando uma propriedade diante da morte do dono. Contudo, o mestre dos mestres, Jesus, sentando-se, chama a atenção dos 12 para si. E então eles aproximam-se de Jesus e revelam sobre o que conversaram e fazem uma pergunta capciosa para Jesus. Eles perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, com largueza e sabedoria, lhes responde, como está escrito no texto que nós lemos, e assim disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Jesus desmonta por completo toda aquela discussão inútil dos seus discípulos e traz um novo e maravilhoso conceito para aquela, abre aspas, disputa
disputa, que certamente também pode ser aplicado em nossas vidas, pois muitas vezes estamos em disputas fúteis e inúteis que não nos leva a essa condição declarada de ser o último e ser servo de todos. Para sermos grandes no reino de Deus, precisamos ser como nosso Senhor Jesus. Temos que deixar de lado toda a ambição por posição, poder, posses, cargos, ministérios e verdadeiramente nos humilharmos para servir conforme a sua boa e perfeita vontade. E olha o que Jesus fez. E chamando uma criança para o meio deles, colocou ao seu lado e, pegando-a nos braços, disse a eles: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, portanto, se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Que palavra preciosa, maravilhosa, declarada por Jesus para os seus discípulos e que chega até cada um de nós, quando eles, discípulos, estavam numa disputa por egos, para saber quem seria o maior, para saber quem seria o primeiro, e Jesus lhes dá uma lição de humildade e serviniência que penso deverá ser aplicado na vida de cada um de nós. E como sempre, o desejo do nosso coração de ser didático, de buscar uma forma em que a nossa própria cognição possa nos auxiliar, me permita extrair, pensar, meditar com os amados irmãos sobre 3 lições preciosas deste encontro registrado na Palavra de Deus, que com certeza traz lições para cada um de nós. Primeira lição que nós podemos extrair desse texto precioso e maravilhoso. Para sermos grandes no reino, precisamos ser como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que eliminar verdadeiramente toda a ambição por posições, por poder e posses, e verdadeiramente humilhar-nos para servir. Perceba, aquele que serve não consegue fazê-lo na arrogância, na altivez. Ele o faz quando ele se humilha. Talvez esta seja a mais dura lição que tenhamos que enfrentar para esse presente tempo. O reconhecimento da nossa pequenez e levarmos verdadeiramente, me permita usar esta expressão, uma vida de piedade e de humildade. Deixar de lado todo o orgulho e até mesmo muitas vezes a arrogância de nos acharmos sempre melhor um do que o outro. Eu faço melhor, do jeito que eu faço é melhor, a minha ideia é que melhor se adapta, a minha ideia é que melhor realiza, aquilo que eu faço é melhor do que o outro faz, quando na realidade a própria palavra de Deus nos convida a pensar numa outra realidade muito diferente da que estamos vivendo hoje e que esta primeira lição pode trazer ao nosso coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, ele declara: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Está escrito assim na versão King James. Que grande paradoxo é esse que está diante de nós, em especial nesse presente tempo. Ser o menor aqui para ser grande no reino dos céus. Não adianta elevar a nossa posição social, a nossa posição dentro de um contexto de religiosidade, arvorar para nós títulos, porque eu sou A ou eu sou o título B ou o título C, quando na realidade o que devemos ter sempre em mente, se é que queremos ser rotulados ou intitulados por alguma coisa, servos.
este é o melhor e maior título que devemos ter. Uma segunda lição também nos chama a atenção. Nesta segunda lição, destacamos esta passagem no Evangelho de Mateus, na qual Jesus, sem qualquer rodeio, afirmou a necessidade de conversão, de arrependimento e de novo nascimento. Não da carne, evidentemente, mas um nascimento espiritual, pelo Espírito Santo de Deus, para então entrar no reino de Deus e escaparmos da condenação e da morte espiritual eterna. Foi o que nós podemos observar ali no livro de João, no capítulo 3, aquela conversa muito interessante entre Jesus e Nicodemos. A conversão aqui referida neste texto sagrado é de todo o nosso ser, por uma transformação real, e ela é operada pelo Espírito Santo do Senhor, mediante a quê? Ao nosso arrependimento em relação à nossa natureza decaída, como está demonstrada no Gênesis, ao nosso pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a necessidade de aceitação do sacrifício glorioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que assim o fez para nos dar vida eterna. Como se faz necessário compreender com tranquilidade todas essas questões ora apresentadas. E nesta segunda lição, começamos a observar a necessidade de uma conversão verdadeira, uma conversão que é produzida na ação do Espírito Santo de Deus, que transforma a vida daquele que um dia é alcançado. Ele deixa de ser um religioso para verdadeiramente ser uma nova criatura. E não se trata de uma conversão a uma instituição religiosa, a um novo método de vida criado pelos homens, de realizações que podem ser produzidas sem o concurso, a participação da ação sobrenatural de Deus pelo poder transformador do Espírito Santo, pois este é o poder de Deus que transforma. Olha o que Paulo declarou, que o evangelho para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que aceitamos essa graça salvífica é o poder de Deus que nos transforma. Quanto perigo há em rejeitarmos a Jesus, ou até mesmo dizermos que cremos e que aceitamos a Jesus, e enquanto desconhecemos essas condições vitais que são por Ele, podemos assim, numa linguagem mais coloquial, colocar impostas como preceitos para que nós possamos verdadeiramente suprir a necessidade e termos a obtenção de uma nova natureza espiritual, celestial e divina para verdadeiramente sermos participantes da sua vida, vida de Deus em nós. E afirmar como Paulo, texto maravilhoso, não vivo mais eu, mas Cristo vive e quero complementar através de mim. Terceira lição, muito interessante. Penso muitas vezes o que é ser uma criança. Foi a proposta que Jesus fez aos seus discípulos. E por que é tão importante sermos como crianças, declarou o texto. Quando o que verdadeiramente queremos é crescer, ser pessoas crescidas, maduras, independentes, mas nas palavras de Jesus. O que há de tão importante, ou até mesmo essencial, em ser ou se tornar uma criança? Será puro acaso a sua humildade de uma criança, claro? Ou a sua simplicidade? Ou a sua abertura, a sua alegria, o seu sorriso, a sua pureza, a sua inocência? Tudo isso nós observamos verdadeiramente numa criança. E acho até que poderia enumerar muitas qualidades que uma criança tem. Mas o que há de essencial numa criança? Disse um certo escritor e professor,
Muito interessante esta frase: o grande segredo do homem é a sua infância. E Jesus declara esse grande segredo, sim, com certeza. O grande segredo de Jesus é saber-se e viver como filho muito amado. Acredito, creio que o grande segredo de uma criança é sentir-se, saber que temos um Pai que não nos abandona, que tem tempo para nós, que nos abraça, cuida, ama e que não precisamos intentar viver independente dos seus cuidados, desde a sua proteção até as suas recomendações. Se Jesus foi capaz de desfrutar de uma vida e de discernir, de enfrentar a cruz, de nos amar de tal maneira ao ponto de chegar e entregar a sua vida, foi graças ao amor do Pai que havia sobre a sua vida. Ser como criança é sentir o amor do Pai sobre as nossas vidas. Devemos desejar, querer ser como criança e amar pelo que Ele é. Ele é Pai sobre as nossas vidas. Quero crer e creio que quando Jesus declara que devemos nos tornar como criança, é muito mais neste sentido. Sim, a pureza, a inocência, tudo isso faz parte da criança, mas há algo que é muito característico numa criança, é a grandeza, como a alegria, tudo que ela vive e desfruta quando tem certeza, reconhece, observa que tem pais que a amam e cuidam dela e se torna plenamente dependente dos pais. E como filhos de Deus, se desejarmos nos tornar como criança, verdadeiramente deveremos depender do Pai e das suas orientações. Se não aprendermos pelo menos estas 3 lições que o texto sagrado chama para nossa atenção, ele mesmo completa: de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou ainda, aquilo que João escreveu no capítulo 3, no verso 5, Jesus respondendo disse: em verdade te digo que se não nascer da água e do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Verdadeiramente carecemos. Há uma carência em cada um de nós de desejar verdadeiramente ser servo, pois o nosso mestre foi o maior exemplo de ser servo, como declara a sua palavra, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, está escrito em Mateus 20, 28. Sim, também precisamos desejar uma conversão verdadeira, uma transformação não somente observada pelas pessoas à nossa volta, mas fundamentalmente pela nossa própria consciência. É o que declara a palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus declarou: não te maravilhes ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3, 6 e 7. E para concluir, esse desejo de ser como criança, compreendendo com amplitude, com profundidade, o que significa essa expressão que Jesus, como ensinamento, passou para os seus discípulos. Mateus 19, 14, Jesus volta a declarar mais uma vez, mas Jesus ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a elas. Versão King James. Querido, querida, amado, amada do Senhor Jesus, minha pequena oração neste encontro é que o Espírito Santo de Deus faça por mim, por você, por cada um de nós, muito mais, além do que pedimos, pensamos e imaginamos, não apenas nas realizações,
favoráveis a nós, mas nas realizações do nosso interior. Verdadeiramente nos converter, verdadeiramente nos tornar servos para a glória de Deus, verdadeiramente compreender essa expressão de se tornar como criança, pois o reino dos céus pertencerá, posso assim dizer, àqueles que se assemelham a ela na pureza, na simplicidade, na alegria e na dependência do Pai. Que Deus possa complementar no seu, no meu, em cada coração, aquilo que a voz e a dinâmica e tudo que fazemos não pode realizar, pois somos dependentes da ação do seu Espírito Santo favorável a cada um de nós. Portanto, querido, amada do Senhor Jesus, que você possa abrir o seu coração. E quero fazer um apelo para cada um de nós, para você. Se você ainda não teve um encontro, uma conversão verdadeira com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se ainda você sente-se movido por uma religiosidade, que muitas vezes tornam as coisas de Deus sem sentido, creio que talvez seja esse o momento de você tomar uma decisão verdadeira. Não ficar em disputas fúteis, inúteis de ego, mas pedir verdadeiramente: Senhor Jesus, quero ser como uma criança, te amar pelo que é e ser dependente do teu favor e da sua graça. Vemos os nossos corações, vamos entregar ao nosso Deus a meditação do nosso coração e mais uma vez pedir para que o Pai complemente em nosso entendimento aquilo que, repito, a voz, a dinâmica humana e tudo que fazemos não pode fazer chegar ao coração de nenhum de nós. Oremos. Deus bendito, Deus maravilhoso. Diante de Ti, Pai, colocamos as nossas vidas e os nossos corações. E pedimos ao Teu Espírito Santo que, mais uma vez, complemente no coração de cada um de nós, Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Traz entendimento, traz revelação, traz compreensão, para que haja acréscimo à nossa fé, para que haja edificação, mas acima de tudo, Pai, que a salvação em Cristo Jesus se manifeste na vida de cada um de nós. E assim, com gratidão em nossos corações, oramos e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, ricas, doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as nossas vidas, e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração, que Deus de maneira maravilhosa abençoe grandemente a sua vida.
Glória a Deus. Chegamos a mais um final de um culto online, de mais uma transmissão online do Ministério Fonte da Vida e glorificamos a Deus esse privilégio que temos, mesmo nesse distanciamento social, de estar próximo dos amados irmãos com os nossos corações, fazendo chegar até os amados irmãos a palavra de Deus, quer pela música, quer pela pregação da palavra. Rendemos graças a Deus que nos concede esse maravilhoso privilégio de estarmos juntos através dessas ferramentas poderosas e maravilhosas. Como também expressamos louvor e gratidão aos amados irmãos que fazem parte e apoiam esse projeto maravilhoso, quer através da oração, quer através da colaboração, quer através da divulgação do nosso canal no YouTube. Se porventura você não faz de nenhuma das formas e deseja assim fazê-lo, você pode nos abençoar através da oração, da cooperação e da divulgação do nosso canal no YouTube. E é interessante observar que ali temos vários playlists, onde temos os louvores, a meditação diária de 7 minutos, os nossos cultos e todo um trabalho que o nosso Ministério de Louvor tem feito para levar canções inspiradas ao coração dos amados irmãos, como também aqueles que estão participando conosco de maneira especial. Não deixe de dar uma olhada com mais amplitude no nosso canal do YouTube, para que você possa observar o carinho, a dedicação e o zelo com que estamos fazendo tudo isso para que a mensagem de Deus possa chegar ao seu coração. Pedimos continuamente oração dos amados irmãos pelo Ministério de Louvor, pela nossa vida, e reconhecendo que alguns elementos do Ministério de Louvor ainda fazem parte da equipe técnica que nos auxilia a construir todo esse projeto para que possamos levar esse trabalho com muito carinho, amor e dedicação até você. E que Deus possa grandemente, maravilhosamente abençoar a sua vida, o seu coração e toda a sua família. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.